Um homem de 1001 vozes. O Johnny Bravo, né, que é... nossa, que maneiro. Do Edu, Dudu, Dudu e Edu, que é... Eu sou o Edu, Dudu, Dudu e Edu. O Kratos, o deus da guerra. Mais ou menos, assim, desse jeito. Então, você não está doido. Taz é assim, e eu só faço... o narrador do Digimon. Finalmente, os Digi escolhidos chegaram a Minas Gerais e comeram muito pão de queijo. Ricardo Juarez é ator, diretor, dublador. Deu vida a dezenas de personagens, além de dublar documentários e até vinhetas famosas, como a chamada do Jornal Nacional e o top de 5 segundos da Globo do futebol. Ele conta nesse episódio a trajetória de mais de 3 décadas nesse ramo, como é trabalhar com dublagem, os desafios da profissão e também agora os receios com a inteligência artificial. E é claro, dá uma palhinha pra gente dos principais personagens e trabalhos que ele já fez ao longo da vida. Se você curtiu esse episódio, não deixe de acessar nosso Instagram e TikTok, @papobon. Bom se escreve B-O-H-N, uma abreviação de Bonenberger, meu sobrenome, fica muito mais fácil, né? Lá nós temos vídeos, cortes desse podcast, com o próprio Ricardo falando pra gente algumas das principais histórias para você compartilhar com seus amigos. Sem mais delongas, vem aí, Ricardo Juarez. Faz aí pra gente sua apresentação e já mostra pra gente um pouquinho também do seu trabalho com alguns personagens que você quiser destacar. Vamos lá, é um prazer estar aqui com você. O curioso, gente, é que eu e Pedro moramos na mesma cidade, mas a gente não se conhece ainda ao vivo. Um dia vai acontecer. A partir de agora, em breve ainda, né? Espero. Em breve. Bom, vamos lá. Então, é um pouquinho mais de 30 anos. Eu trabalho com locução e dublagem. Já passei por várias emissoras de rádio aqui no Rio. Hoje em dia, na parte da locução, faço algumas coisas para a TV Globo, top de 5 segundos do futebol, abertura de Jornal Nacional, alguns traders, narração para diversos documentários, né? National Geographic, Discovery, tem uma série de coisas. E na dublagem, que eu acho que existe toda essa magia, né? É porque envolve desenhos animados, videogames, né? A gente tem lá de trás, 1997, o Johnny Bravo, né? Que é... nossa, que maneiro! Né? E naquela mesma época, que é quando a Cartoon surgiu no Brasil, foram aparecendo outros personagens na minha carreira também, e com timbres, inclusive, bem diferentes. É o caso do Edu, Dudu, Dudu e Edu, que é Eu sou o Edu, Dudu, Dudu e Edu. Tem também o Computador do Coragem, o Cão Covarde, que é praticamente a minha voz, Vá procurar a Muriel, seu cachorro idiota. Né? Só que era um computador mal-humorado. Um dos vilões das Meninas Superpoderosas, o Fuzz e Confusão, que tem um sotaque caipira, sotaque, ele não é nem Minas, nem São Paulo, ele é uma mistura, né? Que é, eita, eu vou acabar com aquelas meninas super poderosas, só. Aí tinha um som de vez em quando tinha um som ali no meio. Você é de Minas, né? Sou de Minas, sou de Uberlândia, de Araguari, né? Araguari, Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Legal. Pô, adoro. Aí depois foram surgindo outros, né? O Melman, Girafa do Madagascar, que eu também modulo a voz de uma outra forma, né? Que é Glória, cadê você? Eu sou o Melman, Girafa do Madagascar. O Tank Evans, que foi um personagem de uma animação chamada Tá Dando Onda, que é um surfista todo metidão. Ele é um vilão, mas... Enfim, um vilão metidão, mas que... Mais descontraído ali, né? É isso, é tipo... Aí, sai fora. Essa onda é minha, seu prego. Todo assim. Então. E aí foram surgindo vários outros personagens. Eu substituí um colega no Barney, que é um personagem dos Simpsons, né, que é aquele bêbado que arrota o tempo todo, né? Que é Homer, mais ou menos isso. E aí depois, já dando um pulo temporal, surgiram os videogames, né? O Draven e a Karin, o Kratos, o deus da guerra, Kratos, enfim, cada um fala de um jeito. Zenyatta do Overwatch e vários outros personagens. Eu já vou puxar para o jornalismo aqui então, que é mais minha área. E me fala um pouquinho como é que funciona o teu trabalho hoje com a TV Globo. Eu me lembro de escutar os tops, né, tops de 5 segundos, Jornal Nacional, e há alguns anos atrás eu não associava com a sua voz. Foi há cerca de uns 4 anos, talvez, que eu comecei a entender que era você que fazia. Como é que é essa história? Quando é que começa e o que você narra aí para a TV Globo hoje, Ricardo?
Hoje existe um time de locutores, né? Tem eu, tem o Robson, tem o Macade, enfim, Uhum. existem vários locutores, não tem eu só, enfim, são vários locutores. E eu faço alguns programas específicos para a Globo, né? O top, como eu falei, que é o Atenção para o Top de 5 segundos, né? Que é esse que acho que é um clássico. O Robson já faz a parte de futebol, enfim, Futebol 2025, enfim. O Macade, já, que é dublador também, inclusive, o Macade, faz as chamadas, Uhum. né? Aquela voz mais Uhum. jovial, que anuncia a sessão da tarde e tudo mais. É, então funciona assim, basicamente eu fico de plantão, né? E eu recebo esses textos para gravar. E às vezes eu tenho uma gravação de um programa que é para o Rio de Janeiro, é um patrocinador, para São Paulo é outro, para Curitiba é outro, e assim por diante. E algumas coisas eu acredito que também podem estar rodando na Globo Internacional. Tá? Eu já gravei algumas coisas para fora do Brasil também, falando em português mesmo. Uhum. Então o que eu faço, eu modulo a voz de uma forma diferente do que quando eu vou fazer a dublagem. Ali é uma locução que você tem que fazer, porém, o tempo que nós temos para aquela locução, normalmente os padrões são 5 segundos ou 7 segundos, e dentro daquele tempo eu tenho que vender aquele produto, passando a credibilidade necessária, seja o Jornal Nacional, que é Jornal Nacional, oferecimento, né? Então aí eu tenho que vender naquele tempo ali de 5 segundos, 7 segundos, o produto e usar um tom certo para aquele programa. Quando eu vou fazer a vinheta do Caldeirão, Caldeirão com Mignon, eu já coloco um sorriso e deixo a voz mais leve, com mais energia, né, mais vibrante, que é Caldeirão com Mignon, oferecimento, já sobe o tom, entendeu? Eu modulo ela de uma forma diferente. Então, é basicamente isso que acontece na locução para a TV. E os personagens, eu recebo um briefing, né? Olha, o tom de voz é uma voz mais grave, ele é o personagem romântico, atrapalhado, e, enfim, aí eu recebo esse feedback do diretor de dublagem ou diretora para usar o tom correto na hora da gravação. Imagino que as pessoas te parem na rua e falam, faz pra mim aí o top 5, o top 5, 5 segundos, né? E você bem lá. Atenção, emissores. Assim, acontece muito, assim, de eu estar em algum lugar e as pessoas olharem e falar, você é locutor, né? Eu tô reconhecendo a sua voz, mas eu não lembro exatamente de onde eu estou reconhecendo. Então, isso é muito comum, né? Que o meu tom normal é esse, né? Mas e tem um que virou um meme outro dia, uma locução da Globo, né? Que era do Uhum. Supercine, que era, como é que é? Tinha aquela vinheta, né? Tarara, aquele do Supercine. Aí, o pessoal, na época que ainda não tinha streaming, não tinha, o mundo era diferente. Estou Uhum. falando de 2006, 2007, tem muito tempo isso. Uma vinheta que era oferecimento novo Dove descer um reparador para cabelos lindos, uma coisa assim. Virou meme outro dia de um cara deitado no sofá, e 1 hora da manhã, passando o Supercine, ele sábado à noite em casa, e acordava e tinha a vinheta da minha voz, né? Já tem bastante tempo, eu acho que tem 20 anos que eu faço. Antes de mim tinha outra pessoa que fazia, né, com um timbre parecido, o Luciano Durso. Aí eu meio que Uhum. entrei no lugar dele. Aí hoje, como eu disse, você tem vários locutores que fazem. O principal, hoje ainda, 2025, é o Dirceu Rabelo, que é a voz clássica da TV Globo, que anuncia hoje, na sessão da tarde, taraná, taraná, taraná e tal, que é o Que... Dirceu. Bom, e entrando nos personagens aí mais conhecidos, eu vou começar por um mais inusitado, porque eu tenho curiosidade, viu, amigo? Quando a gente vê alguns personagens que têm texto definido, acho que é mais simples da gente imaginar você interpretando. Uhum. Agora, quando você faz o Taz, o demônio da Tasmânia, como é que funciona isso? Você recebe um roteiro, um texto, você cria na hora, dependendo da expressão que o personagem está fazendo ali, porque não tem uma fala definida, né, tecnicamente ali. Não, o Taz tem até uma situação engraçada. Eu gravo, eu vou ao estúdio para gravar, mas eu também gravo aqui no meu. Tá meio bagunçado aqui, então eu não vou mostrar agora. Eu tenho teclado, tem o meu home studio aqui também, que eu gravo aqui. Então, curiosamente, eu tive Covid e eu tive que gravar o Taz com Covid, né? E eu estava Caramba. mais ou menos, mas consegui fazer. Eu dei uma segurada, não gritei tanto e consegui fazer. Mas respondendo a sua pergunta, o TAS é assim: você tem o texto, aí você tem TAS, aí tem um Rzinho, a letra R, que é de reação. E às vezes tem a sugestão de uma palavra ou outra. Então, basicamente, o que eu faço, eu fico olhando para a imagem com o máximo de atenção
porque tem hora que ele só tá aquele furacãozinho, aquele ciclone, né? Que quando ele tá rodando, e aí eu só faço. Aí quando ele, de vez em quando ele resmunga alguma coisa, né? Tá, não gosta de coelho, né? Alguma coisa assim. E aí eu só, às vezes uma palavra ou outra, fome, tô com fome. Então tem uma, então, mas é muito mais da imagem do que de fato texto, né? Alguns episódios ele fala, Uhum. tem fome, uma coisa assim, mas não é sempre, não é sempre. A maior parte do tempo são só reações que eu fico olhando lá para a tela para ver mais ou menos se ele está fazendo um som de U ou um som de A, ou aquela coisa que ele coloca a língua para fora, que é o. Né? Aham. E é mais difícil, Ricardo, fazer uma dublagem assim do que tendo um texto como referência? Por um lado é mais difícil, porque você tem que ficar, o seu reflexo tem que ser quase que imediato ali, quando você está olhando para a tela, né? E por outro você pode criar, né? Por outro você pode criar. Ele Mais tem. divertido, né? Exatamente, mais divertido. Você não fica tão preso ao texto, você pode colocar uma palavra ou outra ali, mas. E o Tais eu herdei, era um dublador que já faleceu, chamado Paulo Flores. O Paulo faleceu novo, com 60 e poucos anos, com problema de saúde. Uhum. E até o Taz, eu achei que. Falei, não é tão complicado, né? Porque, enfim, é só você fazer aquelas reações e tudo mais. É, quando isso foi na extinta Herbert Richards, naquela versão brasileira, ela ficava aqui na Tijuca, não existe mais, né? Sim. E aí, na hora de gravar o teste, eu fui, gravei, e aí me falaram, você passou. Eu falei, pô, legal, você o Tais, isso aí foi em 2003, mais ou menos. E aí, uma semana depois, me falaram, olha, o superior da pessoa que aprovou você não gostou. Pediu para cancelar o seu teste, vai abrir novos testes. Aí fez teste com um monte de gente. Ninguém passou. Voltou para mim. Aí eu fiz o segundo teste, eles falaram que não estava muito selvagem. Aí fiz o terceiro teste, aí eles queriam mais selvagem. Aí só no terceiro teste que eu passei. Então o TAS quase não fala, mas mesmo assim eles queriam uma coisa muito próxima do original. E aí eu estou aí já há alguns anos fazendo, e ele está aqui no meu braço também na tatuagem aqui. Que não dá para mostrar, porque não dá para mostrar. Dá para mostrar dá para mostrar assim, dá um pedacinho aqui. Deixa eu levantar aqui, fica mais fácil aqui, ó. Ah, que demais, cara. Muito legal. Olha o Taz ali, ó, na tatuagem. É muito, muito interessante isso, cara. Eu não sei como é que você consegue não rir também, né? Porque você faz uma emissão de sons ali para interpretar as reações dele, tem que segurar a risada, imagino. Eu tive uma crise de riso. Isso aqui é uma coisa meio. Como é que eu posso. Eu vou falar, você é um cara inteligente, quem está acompanhando a gente também, tenho certeza que vai entender. Eu não vou precisar descrever parcialmente a cena. Eu tive uma crise de riso, que eu tive uma frase que eu tive que fazer. Eu fui um dos narradores de um programa chamado Os Vídeos Mais Incríveis do Mundo. Tá? Isso já rodou em vários lugares. E aí eu era o narrador no original. Quem fazia é um cara, um americano chamado Don LaFontaine. Ele, vozeirão, Uhum. voz Cid Moreira, aquela voz assim e tal. E ele ia descrevendo as cenas, né? Ia fazendo as cenas. E tem um que eu tive uma crise de riso. Eu demorei a fazer. Era um cara que estava numa jaula lá, no zoológico, né? Não lembro o nome do cara, vamos dizer que era Peter. Peter estava limpando a jaula do elefante no zoológico de São Francisco quando de repente o inesperado acontece. Vamos lá, tentem visualizar isso aí. Ele tá de cabeça baixa. O elefante dá um passo para trás. E a cabeça do cara, digamos que foi tipo um exame de proctologia, entendeu? E eu tinha que continuar narrando, né? Os funcionários ficaram desesperados, tentando ajudar o seu companheiro para sair daquela situação embaraçosa. Uhum. E quando a cabeça do sujeito está lá no elefante, eu tinha que falar a seguinte frase num tom sério. De repente, tudo ficou escuro. Não dá, né, cara? Então eu tive uma crise disso. Eu demorei uns minutos para gravar. Eu não consegui. Genial, genial. Tem alguns textos que são impossíveis, né? E você pega documentários diversos também, né? Então, imagina que você lide com todo tipo de coisa, Discovery, né? Narração de propaganda, de comercial, muita Sim, coisa, né, sim, sim. Ricardo? Cara, muito bom. É, inclusive o Edson Mauro entrou aí na nossa live também. Você trabalhou com o Edson na Tava Globo, pensando. pegou? Edson Mauro, um forte abraço, saudade. Grande Edson Mauro foi entrevistado pelo Papo Bom aqui também
recentemente, craque, né, das narrações. Ricardo, antes da gente passar para mais personagens, vou intercalando aqui com algumas questões sobre Uhum. dublagem. Queria te ouvir um pouquinho também sobre o papel que você enxerga da dublagem para a democratização, inclusive, né? Por que não? Do acesso à cultura, do acesso ao cinema, né? A gente recebe os filmes aqui no Brasil e aí a gente tem os estudos da Herbert Richard aqui na Tijuca que começam, né, de uma certa forma ali no início da dublagem brasileira a fazer um trabalho muito importante, né, de democratização, enquanto um país que mal lia, né, um país em que se lia muito pouco. Sim. E a dublagem vai avançando nesse sentido de democratizar e hoje assume outros papéis também, de interpretação, claro, né, de atuação, de adaptação para as culturas. Como é que você enxerga hoje a tua profissão, a importância dela nesse sentido de ampliar o público, né, de adaptar ali o conteúdo? A dublagem, ela tem. Eu entendo que tem algumas pessoas que preferem ver no original, outras pessoas preferem ver no dublado. Então, vamos lá. Para começar, o que a gente faz não é uma tradução, não é uma cópia Uhum. do original. Nós fazemos uma versão. E tem muitas coisas, eu posso até citar alguns exemplos aqui, se você quiser, que são coisas que nós fazemos no estúdio. O texto, ele chega muitas vezes bem engessado para a gente, bem literal. E a gente pega aquilo ali e fala, mas não é o tradutor que tem que fazer isso? Não. O tradutor traduz e muitas vezes está bem literal, está bem um ou outro consegue melhorar um pouco, ele coloca aqui, isso aqui, essa explicação é por causa disso, disso, disso. Mas a dublagem, ela termina também tendo uma importância cultural, uma importância social, porque nós moramos num país onde o número de analfabetos e semi-analfabetos é bem grande. Uhum. Então, a gente não pode deixar que essa parte da cultura, seja de qual país for, um filme, um seriado, da Europa, dos Estados Unidos, enfim, Coreia, que seja apenas para quem sabe ler a legenda. E tem também as pessoas mais idosas, você tem às vezes crianças que querem assistir ao dublado, porque não conseguem acompanhar a legenda. Eu entendo, novamente, que tem pessoas que preferem o original, mas nós temos hoje a tecnologia para colocar os dois. Então você assiste no que agradar os seus ouvidos. Tem muita coisa, por exemplo, Johnny Bravo, que é o meu carro-chefe. 80% do texto eu mexia, eu criava. Né? A voz, inclusive, do Johnny Bravo, eu vou até fazer aqui um parênteses só para te explicar. Quando eu falo que a dublagem é uma coisa cultural, eu vou tentar explicar aqui nesse exemplo que eu vou dar. Se eu pegasse, copiasse apenas tudo que a gente sabe com relação ao Johnny Bravo e trouxesse direto para o português, talvez o desenho não tivesse feito sucesso. Por quê? O Johnny Bravo é baseado no Elvis Presley, por isso que ele tem aquele topete. Sim. A voz do Johnny Bravo em inglês é diferente da minha. É tipo, oh, mama, oh, baby, I'm Johnny Bravo. É meio anasalada, que é uma coisa bem característica do idioma inglês. Bem americana, né? Aqui. O nasal é bem, bem nasal aqui. E ele lembra muito Elvis falando. E vamos lá, o Elvis nasceu em Memphis. Memphis, Tennessee, capital da música country. Pegando tudo isso que eu falei, tá, e passando direto, um cole e copia direto para o português, o Johnny Bravo não seria aquele galã atrapalhado que eu criei, né? Não seria aquele, nossa, que maneiro, Johnny Bravo, né? Não seria isso. O Johnny Bravo seria um cara interiorano, seria um cara, olha, moça, você é bonita porque você seria isso, e eu não sei se ele conseguiria, talvez, se o desempenho do desenho seria tão bom aqui, porque aquele galã atrapalhado, né? Aquela coisa de galã, né? Se dando mal, né? Não sei se iria funcionar. Então, tem muita coisa que a gente adapta. Esse aqui é um dos milhares de exemplos que eu poderia dar aqui, que a gente faz. Aproveitando que eu estou nessa parte de adaptação de texto, eu vou rapidamente aqui dar uma pincelada aqui. Vai nessa. Tem um filme que eu fiz, uma animação da Super Mario Bros. Para começar, o Super Mario Bros. Quem fez no original foi o Chris Pratt, que é um ator, é um de Hollywood super conhecido, né? Guardiões da Galáxia e tudo mais. Perfeito. Se não me falha a memória, eu posso estar enganado, mas eu acho que ele fez o inglês padrão. Ele não fez o sotaque italianado. Quem já jogou um jogo da Nintendo, o Super Mario, sabe? Mario, imagina, é tudo italiano, né? Então existe. O contexto é esse, né? O Rafael
Sato, que dublou junto Perfeito. com Manolo Rey aqui, eles trouxeram isso, eles colocaram isso na mesa. Esse sotaque com uma pitada italianada. Quem dirigiu, inclusive, foi o Manolo Rey. Esse dirigiu e dublou o Uhum. personagem. Eu faço um personagem chamado Kamek, que é o capanga do vilão. É um bichinho amarelo, com óculos assim. E lá no final, gente, isso aqui não é spoiler, já saiu há muito tempo, tá? Lá no final, a princesa Peach está se casando com um vilão. E o meu personagem é o padre. E ele, estamos aqui reunidos para casar. Aí a princesa Peach dá um tapa nele, pá! E aí ele cai para o lado. Nesse momento, vamos falar de adaptação de texto aqui. Nesse momento, corta a cena para um personagem que está assistindo o casamento lá na arquibancada e tal. E aí, em inglês, se não me falha a memória, ele fala assim: drama, com essa melodia. Uhum. Drama, tá? Pra gente, quando foi dublado isso aí, ficou. E é barraqueira, entendeu? Então, não é só a questão de adaptação do texto. Cada idioma, o coreano, o espanhol, o inglês, cada idioma tem uma melodia, tem um jeito de falar que soa natural. É como se você conhecesse um gringo que mora no Brasil há muito tempo, fala português bem, mas você fala assim: você não é brasileiro, não, né? Você fala bem, mas eu estou percebendo que você tem. É tipo quando você vai fazer um curso de inglês e você aprende na primeira aula: Hello, how are you? I am fine, thanks, how are you? E no mundo real, a gente não fala assim. Uhum. É uma linguagem muito mais solta, mais fluida, né? Exatamente. Então, o brasileiro é tudo menos formal. O brasileiro é É informal. verdade. As palavras que a gente usa, nosso linguajar, ele é muito rico. E tem coisas, por exemplo, que simplesmente o inglês, o que de repente em inglês são 5 palavras ou 6 palavras, em português, essas mesmas palavras são 11, 14. Como é possível? É. Entendeu? Então, outro dia eu estava dirigindo um documentário que o delegado lá que estava investigando um caso de assassinato real, ele encontrava a assassina e ele começava a Uhum. confrontar a assassina. Mais uma vez, adaptação de texto. Ele confrontava a assassina e ele falava para ele, na entrevista, ele já depois da moça da assassina ter sido presa, ele chegava e falava assim: aquelas palavras não foram o suficiente para me convencer da inocência dela. Primeiro que esse texto está extremamente formal. Está muito formal, muito formal. E para caber, Longo, né? para caber essa quantidade de palavras dentro daquele tempo do movimento labial do personagem, do recado, é igual a quando você aperta o X2 para escutar áudio no WhatsApp. Ia ficar tudo. Aquelas palavras, entendeu? E aí eu virei pro rapaz que estava dublando, aí falei assim: você vai colocar o seguinte, aquele papinho furado não colou. E coube. E ali. E é como a gente fala, né? Aquele papinho furado não colou. Foi, entendeu? E aí eu podia Muito ficar bom. 1 hora falando sobre isso, mas vamos Ah, seguir. maravilhoso, cara. Você falou do Johnny Bravo, né? Adaptação que você fez aí pra ele. O Johnny Bravo mudou, assim, sua carreira na dublagem? Foi o personagem que deu aquele boom, Ricardo? Foi na década de 90 que você começou a dublar ele, né? O Johnny Bravo eu comecei a dublar em 1997. Eu não ia fazer o teste. Eu estava em um estúdio chamado Cinevídeo, que eu tenho uma gratidão eterna. Eu estava indo embora para casa, eu tinha ido lá gravar uma outra coisa. Eu estava passando no corredor e aí o diretor, o Hércules Fernando, que faz o cérebro do Pink Cérebro, ele olhou assim de um lado, olhou, viu eu passando, aí me chamou e falou: quebra um galho para mim. Quebrar um galho era fazer um teste. Uhum. Um dublador faltou. Você pode fazer um teste? Eu falei: teste para quê? Ele, para o protagonista. Eu falei: eu? Protagonista? Aí eu fiz assim, meio nervoso e tal, e passei. E sim, o Johnny Bravo foi o que abriu as portas da dublagem para mim, porque ele foi um divisor de águas, né? Foi ali que tudo começou, foi ali que realmente foi o boom para minha carreira e começou a ter vários outros. E fala um pouquinho pra gente dessa interpretação do Johnny, porque
Eu não sei onde você se inspirou, de que fonte que você bebeu para trazer, mas hoje a gente vai, quando a gente pensa num galã, em um cara galanteador e tal, tem aquela voz Johnny Bravo, né? Aquela voz mais grave, meio brincalhona, né? Você se inspirou em alguma coisa que você tinha ouvido? Porque a sua voz é muito diferente da original. Você estava falando dessa diferença da cultura americana para a brasileira, né? E de que fonte que você bebe para trazer essa tonalidade para o Johnny? Isso é criação que é feita de forma orgânica, Uhum. né? Dentro do estúdio, não houve um direcionamento na época dizendo faz mais assim, faz mais assado. Nos primeiros episódios, como eu estava um pouco apavorado, meio nervoso por estar fazendo o meu primeiro protagonista, eu estava meio assim, nossa, eu não acredito, eu estou nervoso, eu estou fazendo o papel principal. Eu estava ainda acertando o tom da voz dele. Então, os primeiros capítulos, eu acho que 3, 4 capítulos lá no início do seriado, Uhum. eu estava praticamente com o tom que eu estou fazendo aqui para você. E aí, depois de um tempo, eu percebi, eu falei, não, eu vou fazer ele mais galã, assim, e atrapalhado, né? E aí eu fui criando uma série de coisas que não tem no original, né? Por exemplo, o maneiro, sinistro, né? Até mesmo o som que ele faz, que é o quando se mexe, ele faz um som, sim, no original, de vez em quando. Eu faço sempre ali que ele se mexia, tá? E o som que ele faz e o meu são diferentes. A sonoridade é diferente. Então, aquilo ali foi uma coisa que eu. Inspiração. É como você chegar para um fotógrafo e falar assim, cara, como é que você conseguiu enxergar esse pôr do sol refletindo aqui nessa cruz e dar esse efeito como se a cruz tivesse com uma luz lá acesa? Aí o cara fala, é a minha visão fotográfica. Eu olhei aquela luz do sol batendo alaranjada no final do dia e na minha cabeça eu consegui imaginar essa foto. Então é mais ou menos por aí. A gente cria e a modulação da voz também, né? É como se tivesse um equalizador na garganta. Então você vai para o grave, vai para o agudo. E ao longo do dia, a gente tem diversos papéis. Eu posso gravar um desenho animado de manhã, de tarde eu posso fazer um drama, aí de noite eu posso fazer um vilão ou um herói. Então, ao longo do dia você tem diferentes tipos de interpretação e é tudo. Eu chamo de interpretação miojo, algumas pessoas não entendem muito bem isso. Você tem que estar pronto, você tem que estar com as emoções na ponta da língua, porque quando eu entro no estúdio, é como se eu estivesse entrando, literalmente, como se eu estivesse entrando no palco. Quando eu falo que é uma interpretação miojo, é que você tem que estar pronto. Você entrou, assistiu a cena, ensaiou e já tem que entender o tom que você vai colocar, a velocidade e tudo mais. Por isso tem que ser assim. E aí eu acho que entra a diferença entre um ator de voz e um locutor, um narrador, ou uma pessoa que fala, como a gente fala no dia a dia, né? Porque a gente pensa, profissional da voz, quem é esse profissional da voz? Eu também falo, eu também tenho voz, né? Uhum. Mas isso que você está trazendo para a gente é uma diferença muito crítica, né? Sobre atuação de voz. Como é que é essa preparação de encarar o que você faz com a voz como uma atuação? Porque, por exemplo, tem locutores, tem narradores, trabalho com rádio, trabalho com voz também, mas o ator de voz, como é o teu caso, de dubladores, Uhum. ele desempenha um papel muito diferente, Ricardo. Sim, como eu disse, a dublagem, tá, o principal na dublagem, inclusive, eu citei ainda há pouco o Manolo. O seu timbre, ele lembra, em alguns momentos, alguma coisa parecida com o do Manolo Rey, que é o dublador do Tobey Maguire. Do Tobey, do Homem-Aranha. Então, assim, existe uma coisa que as pessoas falam, mas eu não tenho voz, eu não tenho uma voz adequada. Eu falei, não, todo tipo de voz, o que você precisa realmente é ser um ator. Tanto que no original, se você o nome dublador em inglês é voice actor, né, que é o ator de voz. Sim. Nós somos treinados, a dublagem é uma especialização do ator. Existe o ator de cinema, ator de teatro, ator de televisão e o ator de dublagem. De vez em quando você vê um dublador fazendo uma participação em novela e alguma coisa, você fala, esse cara é dublador. Nossa, mas ele também é ator. Não, nós também somos atores. Só que nós somos especializados em voz. Eu estou há 1 milhão de anos sem decorar texto. Adoraria voltar a fazer alguma coisa
assim, eu estou há mais de, sei lá quanto tempo, 25 anos. Eu fiz uma participação numa minissérie da Globo com Vladimir Brits, que eu apareço Uhum. no A Cidade do Pecado, eu acho que é isso. Nem sei se tem em algum lugar aí. Eu nunca vi, eu Vamos nunca vi. resgatar isso aí, hein? Eu apareço, ó, é o Kleber Toledo, que está numa luta de boxe, e eu sou o apresentador. Senhoras e senhores, não sei lá, 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 lá. E eu tô ali, e a história se passa nos anos 50, né? Uhum. Aí eu fiquei olhando, fiquei, nossa, eu fiquei parecendo com o meu avô, né? Com a roupa, com o Aham. cabelo. Então, e Caracterização toda ali, né? a caracterização. Que demais. Porque a dublagem ela é muito rápida, né? Você gravou no estúdio, vai para outro estúdio e tal. Aí você chega lá de manhã, vai para Uhum. maquiagem, vai escolher a roupa, vai bater o texto, vai cortar o cabelo, vai tirar. Aí eu tirei a barba para fazer. É tudo, né? O processo é diferente. Mas eu me perdi aqui na sua pergunta. A sua Não, pergunta é. você respondeu bem. Você estava falando sobre a diferença de um profissional de voz, ou de alguém que trabalha com voz, ou que usa a voz no dia a dia, para um É, ator, né, da voz, que é o que você faz hoje como dublador. é, Ma- é basicamente isso. Assim, você, agora, desculpe, o preparo, não, você não tem no teatro, no cinema, você tem os ensaios, você leva para casa o texto. Nós, quando vamos dublar, recebemos o texto na hora de gravar. Nossa. Como é que você faz? É na hora. Por isso que eu falei que quando eu brinquei dizendo que era uma interpretação miojo, é porque em 1 minuto você vai assistir aquele take, você vai entender que aquele momento ali é um pai que está perdendo filho para uma doença grave, e você tem que passar toda aquela carga dramática daquele momento ali que ele está indo se despedir do filho, e aí você sai de lá, você vai fazer uma comédia besterol. Então, tudo isso, quando você chega no estúdio, o diretor de dublagem, o diretor vai falar, ó, tá, a história é essa, seu personagem aparece lá no meio do filme. Então, todo esse contexto, tudo que acontece, o diretor tem que passar para o ator, Para da absorver aquilo, né? exatamente, para você. Tem coisas, às vezes, que eu gravo, que quando eu assisto em casa, eu não sabia que a cena anterior tinha acontecido isso, senão eu teria feito dessa forma. Então, é importante também você ter um bom diretor, uma boa diretora, para te passar tudo isso. Da mesma forma, quando você vai fazer uma matéria e você chega no lugar, o que está acontecendo? Tá? O que houve aqui? Pegou fogo no carro ali, mas o que é? Isso é manifestação? O que está acontecendo? Pegou incêndio, pegou fogo sozinho ou alguém tacou fogo no carro? Então, você precisa desses elementos para você, no seu caso, você colocar o texto e na hora que Uhum. você entrar ao vivo, você ter todas essas informações. Acho Mas, que. Desculpa, pode não, concluir. não, é basicamente isso. Acho que pode falar. Uhum. Não, eu até ia pegar esse gancho da atuação de voz e já te perguntar sobre o seu trabalho agora que você fez em The Last of Us, na primeira temporada. Eu assisti agora a primeira temporada, inclusive, já assisti o primeiro episódio da segunda, porque a série é maravilhosa, né? E você faz um papel ali no terceiro episódio que é muito emblemático, assim, né? Porque é uma ambientação que a série dá para personagens novos, né? Para contextualizar até na humanidade da série ali e tal. Conta um pouquinho pra gente. É o Frank que você faz O ali, né? Frank, exatamente. Bom, vamos lá. Hoje eu estou com 54 anos, eu jogo videogame desde criança e continuo jogando. Hoje, menos do que eu gostaria por falta de tempo. Já conheci o jogo, né, já Uhum. sabia tudo sobre o jogo. E quando eu cheguei no estúdio para gravar, eu realmente não sabia o que que era. Estava indo lá gravar, como eu disse, a gente recebe na hora. Cheguei ali, e aí, quando eu entrei no estúdio, olha, tem que assinar um contrato de sigilo, nós temos o contrato. Assinei o contrato, e aí entrei, aí me falaram, você vai gravar o seriado do Last of Us, a primeira temporada, né? E quando eu entrei, eu falei, tá, eu vou fazer um cara com uma arma atirando, vão vir os monstros, vão vir os infectados, e vai ser isso, né? Eu não Uhum. imaginava, eu realmente não imaginava, né? É uma história muito sensível, né? É uma história que não tem no jogo, essa história, esse personagem, ele é citado apenas no jogo, né? E foi bem difícil, porque você, quando está ali, quem já assistiu, acho que vai conseguir se relacionar melhor com o que eu vou falar, você assistiu, então, foi muito difícil a condução da cena. Eu imagino também que se você for fazer alguma reportagem,
que te impacta de alguma forma emocional e pessoal, Uhum. que você lembra de amigos ou família, você também vai ficar com aquele sentimento, né, aquele nó aqui no pescoço. Então, e é mais difícil, porque muitas vezes, quase sempre você está ao vivo, e é bem mais difícil. Então, na hora que eu fui gravar o Frank no Last of Us, eu tive uma dificuldade muito grande, porque a carga dramática ela é muito intensa, pesada, aliás, como vários episódios do seriado, é um soco no estômago, né? Quando você está ali gravando, você está envolvido com o personagem. Eu consegui achar um timbre que é o meu registro normal é grave, eu tenho esse grave natural na voz. Quando eu Uhum. olhei para ele, eu falei, eu não posso usar o meu grave nele. O meu timbre não cabe nele, não vai combinar com ele. Então, usando técnicas, eu mascarei um pouco, tirei e consegui esconder o máximo possível do meu grave, que não teria a ver com o personagem, para deixar ela mais doce. Né? Eles estão naquele mundo Last of Us caótico, enfim. E aí eu tinha que passar ele nesse momento de desespero, de momento caótico, de uma forma que fosse natural, fosse orgânica e ao mesmo tempo interpretando. Então tem certos momentos ali, eu acredito que muita gente já assistiu, mas eu não quero falar muito sobre a cena, Uhum. mas uma das sequências lá para frente, quase no final, que fisicamente eu estava sentindo esses impactos emocionais. Eu estava com aqui a minha nuca e toda a parte do trapézio aqui bem rígido, bem tenso, né? Até hoje eu lembro. Meu estômago parecia que tinha um bloco de gelo, as mãos trêmulas, muito trêmulas, muito trêmulas. E o personagem, ele estava num momento muito forte nesse episódio do Last of Us. Mas ele não estava chorando. Tinha outro personagem na cena chorando, mas ele não estava. Ele estava abatido, estava fraco, frágil, mas não estava chorando. Tava Só que tranquilo também, né? ele estava tava assim, já triste, né? Uhum. Mesmo que tinha tomado uma certa decisão ali, mas o dublador estava. Eu estava impactado, né? Aqui, né? Falando, né? E a, Ele a falando, voz muda. Quando a gente tá rígido assim, né, emocionado, a voz altera também, né, assim, Ricardo? assim, por um lado, de certa forma, isso ajudou um pouco naquela cena, mas eu lembro que quando eu fui gravar, o diretor, Ricardo, vamos mais uma vez, você está com um pouco de. Que eu estava chorando, né? Uhum. A sua voz está um pouco fanhosa. Lava o rosto, bebe uma água, a sua voz está um pouco embargada, porque estava muito difícil, falando tudo isso, que estava acontecendo tudo isso que eu falei, Uhum. pô, penso aqui, mãos trêmulas, e de vez em quando eu também uso óculos para fazer leitura, e eu tinha que tirar o óculos e enxugar, porque eu não estava conseguindo ler o texto, né? Os óculos estavam embaçados. E aí então foi difícil para mim conseguir fazer esse trecho, né? Então, não só nesse, a gente está falando de Last of Us, mas teve vários outros. God of War teve vários trechos também. Quem jogou, quem conhece, sabe que tem, apesar de ser um jogo que tem muita ação, Uhum. nesses últimos agora, ele também tem um lado emocional muito forte. E então eu acho que você se doar um pouco naquele momento, se permitir emocionar em certos momentos, ajuda no resultado final. Muito bom. Incrível o seu trabalho, viu? Assistir, a gente assiste dublado aqui quase sempre em casa, né? A gente gosta desse trabalho dos dubladores. E eu e a Fernanda, minha namorada, a gente fica assistindo e falando: opa, esse aqui dublou tal personagem, ó, a dubladora de não sei quem. E aí a gente vai conhecendo os nomes, a Mabel, o Manolo, né? Você, enfim, o Guilherme, alguns dubladores que acabam trabalhando com mais frequência em alguns trabalhos, a gente vai lembrando assim de cabeça, né? E vai, opa, aqui, ó, esse aqui é o Ricardo e tal, e vai nessa. Queria que você falasse, inclusive, nesse sentido do grave que você faz, às vezes, dá alguns exemplos pra gente aí de personagens mais graves que você fez e Tá? personagens mais agudos pra gente mostrar esse contraste, porque quando você atua, você não tá colocando só a sua voz do dia a dia ali, você cria uma identidade para cada personagem. O que você tem de mais grave e de mais agudo aí na carreira, Ricardo? Vamos lá. Eu acho que hoje o mais grave que eu tenho é o Kratos, do God of War, né? Que eu coloco um timbre específico para ele, porque o personagem pede uma voz, que eu uso técnicas, né? Um é vocal fry e a outra técnica é drive, Uhum. né? Então eu mesclo essas duas técnicas para fazer a voz dele. É um tom mais baixo, né? Um tom
mais seco, que é mais ou menos assim, desse jeito. Garoto, você não está pronto. É aqui embaixo. Entendeu? É mais aqui. E quando eu vou gravar, ele às vezes são muitas horas de gravação, e eu lembro que tem dias que são 3, 4 horas só gritando. Com essa voz, entendeu? Então é cansativo, é fisicamente cansativo. No final do dia, a minha energia tá lá embaixo, tá? Assim, eu tô cansado porque é um trabalho com diafragma o tempo todo, né? E você não é só pegar e ler, não é um trabalho de leitura. Se fosse assim, qualquer um faria. Você tem realmente a carga, você tem que vivenciar aquilo. Quando eu estou gravando, os microfones eles ficaram hoje em dia muito, muito sensíveis. Então você não pode se mexer tanto, né? Porque senão ele capta. Uhum. Mas assim, quando é possível, se eu tiver num lugar que o técnico do áudio vai falar, ó, barulho, fez barulho aí com a sua camisa, né? Até mesmo o tecido, a roupa que a gente usa, se eu estiver usando um casaco de couro, por exemplo, Dá um no ruído às vezes, né? exatamente, ele pega assim os detalhes, mínimos detalhes, né? Então, o cansaço, a carga que você usa fazendo personagens, principalmente de games, tem muito grito. Eu já fiz vários que tem gritos. Quando eu gravo game, eu não gravo nada o resto do dia para estar pronto para o dia seguinte. E eu tenho os cuidados com a voz também, né? Aquecimento, eu faço fono. Sim. Mas vamos lá, eu já falei do grave, agora você tem o agudo. O grave tem várias tonalidades. Eu acho que o Kratos é o mais pesado. E eu acho que o mais agudo seria o Melman ou o Edu, né? Que é eu sou o Melman, girafa do Madagascar. E o Edu é parecido, só que ele tem um roquinho, ele tem uma rouquidão na voz que eu faço, que é assim, desse jeito aqui, assim, uma voz mais assim, desse jeito. Dudu, você tem bala de caramelo? Mais caipira, sim, né? Ele vai aqui para cima, né? Eu uso Aham. em cima Nasal mesmo. mais nasal. E tem outros também, assim, eu faço em videogame, o Pinguim, eu já fiz apenas em videogame o Pinguim do Batman. Uhum. Em animações, para cinema, live action, eu nunca gravei o Pinguim. Mas em jogo eu já gravei, né? E a voz do Pinguim é mais ou menos assim, desse jeito, é mais arranhada. É diferente. E aí eu tenho que colocar toda para criar essa voz do Pinguim, por exemplo, como é que eu faço? Para fazer a primeira coisa, o Pinguim. Eu deixo a voz aqui, ó. A voz está só aqui no nariz agora, tá? A voz tá aqui, mas eu não estou deixando a voz arranhada. Agora eu vou deixar a voz aqui no nariz e também arranhada. Agora eu estou fazendo a voz do Pinguim, mas eu estou falando de uma forma tranquila. Então eu tenho que aliar tudo isso, a técnica de usar a voz junto com a interpretação. O Pinguim é arrogante, é um cara, enfim, vilãozão, é asqueroso, né? Então é grosseiro, pedante. Então, esse jeito, aquela coisa assim, você é um morcego idiota, você não vai escapar. Então eu tenho que passar Genial. a personalidade dele, a forma que ele fala, a forma que ele trata mal as pessoas, entendeu? Uhum. Então, fora a voz, eu também tenho que colocar essa interpretação, porque se eu fizer apenas essa é a voz do Pinguim, tá vendo? Eu estou falando com você normalmente, de uma forma normal, usando a voz do Pinguim, mas se eu fizer desse jeito, você não vai conseguir escapar. É outra coisa, né? Que Aham. o personagem pede. Cara, genial, genial o trabalho. E aí, ó, hidratação sempre em dia, né? A gente trabalha com voz, não tem como. A gente fica, fala uma coisa, bebe uma aguinha. Fala uma coisa, bebe uma aguinha. Com E certeza. assim vai, né? Com certeza. Amigo, você falou sobre o Kratos, né? O Kratos, para alguns. Que é outro personagem que eu acho que ficou muito marcado para você, né? Além do Johnny Bravo, nessa geração mais dos games, as pessoas imagino que te reconhecem muito também por conta do Kratos. Fala mais um pouquinho pra gente. Você começou a detalhar um pouco de como é que você fazia essa voz do Kratos e você usou a palavra descer. Preciso descer. Para quem não trabalha com voz, descer o quê? Explica pra gente como é que é esse procedimento. Vamos lá. Basicamente, eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de ou brincar num piano, né? Ou então ver alguém dedilhando ali um teclado, um piano. Então, da mesma forma que você tem a sua extensão, todo mundo tem uma extensão vocal, né? Então, o piano você tem aqui do seu lado esquerdo, né? Grave, 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 médio, 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 agudo, 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 agudo. Então, é o que eu faço com a voz. Então, eu tenho, quando eu faço, o meu tom é esse.
E quando eu desço a voz, eu deixo ela mais grave, mais para baixo. Eu desci o tom da voz. Se eu quiser subir, aqui está no médio, agora eu estou subindo a voz, agora eu estou subindo bastante. Então, quando eu falo descer o tom da voz, tom médio, que é aqui o meu tom, e deixar a voz bem lá em cima. Agora está bem uma voz na cabeça. Eu subi o tom da voz. Entendeu? É mais ou menos. É isso que eu falei, de descer e subir. Maravilhoso. E você falou do trabalho de interpretar um deus da guerra, né? Um cara que grita com alguma violência ali, às vezes, no que ele está fazendo. E nesse tom, né? É um trabalho. Quando a gente fala trabalhar com voz, as pessoas pensam que a força da voz está aqui, né, na garganta. Mas, na verdade, está praticamente na barriga, aqui no diafragma, né? Enrijecer aqui, né, para conseguir fazer isso também. Eu tenho uma série de exercícios que eu faço de manhã, acordo, e são coisas simples que eu faço em praticamente 1 minuto. Tá? Esses exercícios que eu faço, eles fortalecem a minha musculatura vocal e fazem com que eu consiga gravar sem ter um problema de rouquidão. Nunca mais vai ficar rouca? Não, não é assim. Quando eu vou gravar esses personagens que exigem muito da minha voz, eu faço um descanso vocal, eu bebo muita água, eu tenho um nebulizador portátil, então, entre uma gravação e outra, ali no intervalo, eu ficava sentado ali com o nebulizador, ali e tal. Então, assim, eu sou bem chato com isso, né? É o meu ganha-pão, né? E aí, também tem outras coisas. Eu bebo muito pouco, mas, assim, álcool, eu gosto de vinho. Álcool, ele resseca as cordas vocais, então, se eu tiver num período que eu estou gravando coisas muito intensas, como um videogame, por exemplo, eu evito. Dormir pouco faz muito mal. Eu não fumo, tem gente que trabalha com voz e fuma, cada um sabe da sua vida. É um risco, né? É um risco para a saúde em si, né? E eu procuro ter esses cuidados, né? Alimentação, maçã, então é muito bom para limpar as cordas vocais. Então eu faço todo um preparo, acupuntura, eu também faço, não apenas para cuidar da voz, tá? Mas a questão também de, tem uma época aí que está dando muita gripe, né? Um período de gripe. Aí se eu sei que eu vou precisar, no primeiro sintoma, eu já vou fazer acupuntura, ou vou na homeopatia para fazer alguma coisa para aumentar a minha imunidade. Enfim, eu procuro me cuidar e fazer exercícios que a minha fono, a Luísa Catoira, passa para mim. É importante falar uma coisa, tem gente que vai lá na Luísa, eu quero ficar com a voz igual a do Ricardo, olha. Não dá para comprar, não, lá com ela, uma voz assim parecida? Existem exercícios, né? Existem até exercícios onde você consegue deixar a sua voz um pouco mais grave. Um pouco, mas é um pouco dentro do seu timbre, né? Não é uma coisa assim, da água para o vinho. Mas, basicamente, a sua pergunta era sobre a questão do uso da voz em videogames, né? Isso, perfeito. No caso do Kratos, né, você falou sobre descer o timbre e estava falando um pouquinho de como é que você criou também essa voz aí para ele. Isso, vamos lá, eu tinha feito o Kratos, ele jovem, lá atrás, que não era essa voz grave. Era grave, mas era mais gritada, era mais jovem, uma voz mais explosiva. Eu comecei a gravar ele no jogo God of War Ascension, foi há bastante tempo, 2013. E anos se passaram, aí veio ele, mudou o dublador americano, né? Aí veio ele com esse timbre mais grave, mais envelhecido. E aí eu cheguei na Luísa e falei, Luísa, olha só, eu preciso chegar nesse timbre aqui. Então, durante 1 ano, sem saber se eu ia gravar ele ou não, porque se tinham trocado o dublador americano lá, talvez trocassem aqui também. Né? Mas eu fiz um treinamento, aprendi uma nova técnica com ela para chegar nessa voz mais envelhecida, né? Tanto que tem papéis que eu normalmente não teria pego, que eu peguei. Eu estou falando de coisas fora do God of War, né? Outros personagens que eu talvez não tivesse feito, porque eu aprendi a modular a minha voz um timbre mais grave que até então eu não sabia, eu não conseguia chegar lá. Mas com 1 ano de treinamento, eu consegui chegar nessa voz mais grave, que é a voz do Kratos. Maravilha, amigo. Bom, já encaminhando aqui para uma parte mais final da nossa conversa, não vou te tomar o tempo num feriadão desse também, né? Que isso. Mas queria te ouvir sobre alguns aspectos também, fora personagens, amigo.
A gente está sempre conversando sobre isso, inclusive, trocando contato sobre o momento que a gente vive com a inteligência artificial, né? É, a inteligência artificial é uma inimiga da dublagem, Ricardo? Eu acho que a inteligência artificial ela veio para ficar. Tá? Ela é inevitável, não só na dublagem, mas em várias áreas, né? Uhum. Arquitetos, amigos que trabalham em diversas outras áreas que também estão preocupados. E eu acho que ela pode chegar para ajudar, para agregar. Substituir é uma coisa. A dublagem não é uma fábrica de montar carros, que vem um carro atrás do outro e todos os carros são iguais. Tá? Então, basicamente, o que ela faz, ela copia e cola. Ela coloca lá a voz junto com, para falar junto com a boca. Mas isso não é dublagem. A gente tem casos aqui em que a dublagem fez o filme, As Branquelas. Foi um filme que fez sucesso aqui no Brasil por causa da dublagem. Eu não lembro agora, que tem muito tempo que eu assisti, mas outro dia alguém falou para mim que parece que tinha uma citação, vai fazer exame de DNA no ratinho, uma coisa assim, que foi Uhum. que era uma adaptação, como eu disse, a grande parte do que a gente faz no estúdio, a máquina não faz, porque ela não entende muita coisa da nossa cultura. Então, ela vai pegar as palavras que foram faladas no original e colocar para mexer junto com a boca. A dublagem falada junto com a boca não significa que vai ser uma boa dublagem. O grande segredo, o grande sucesso da dublagem é o molho, é o tempero que a gente coloca na dublagem. São essas adaptações de texto que eu citei ainda há pouco. Se você pegar e copiar ao pé da letra, muita coisa vai se perder. Outra coisa, tem timbres que funcionam belíssimamente no original. Quando vem para o brasileiro, fala, essa voz está meio esquisita, não é? Meio estranha essa voz assim e tal. Então, realmente, tem vários pontos. E tem outros pontos que a gente poderia levantar aqui também. Vamos lá. Eu sou PJ. E a grande maioria dos dubladores aqui são. Hoje, nós pagamos impostos para o governo. Se acabar tudo, fechou tudo, acabou, é tudo automatizado, esse dinheiro não vai mais entrar no Brasil. Não vai mais entrar nos cofres brasileiros, nos cofres para o nosso país. Então, é interessante para quem? Outra coisa. Hoje a gente já vive num mundo que existe no supermercado, você tem máquinas que substituíram alguns caixas, você Uhum. vai no aeroporto, você faz o check-in da sua mala quando vai embarcar. Qual é a vantagem? Porque o preço da passagem não baixou. O preço da comida, que você está trabalhando para o dono do supermercado, tá? Você está fazendo a função do caixa, o preço da comida não baixou. Para onde vai esse dinheiro? Para o bolso de quem? O preço de alguns streamings estão mais caros. Então, qual é a vantagem? Para quem é essa vantagem? Para essa economia feita na dublagem? Iria para o bolso de quem? Entendeu? Então, para o bolso do consumidor, não vai. É isso, amigo. Quantas obras, né, não ficaram populares por causa da dublagem? A gente está falando das Branquelas, eu acho que é um exemplo fenomenal, né, disso. Mas quando a gente olha para as animações, por exemplo, também, né, é muito chocante às vezes. Por exemplo, estava assistindo Rick e Morty ultimamente, reassistindo nas temporadas. Aí, deixa eu ver aqui, curiosidade, né? Como é que é em inglês? Cara, que choque, né? Que dá de você ver como é que é uma dublagem brasileira para uma dublagem americana, porque muda muito ali o jeito de fazer, a cultura. E eu acho a nossa dublagem aqui no Brasil, assim, top de linha também, sabe? Eu acho que a gente está comparando com outros locais, assim, entre os tops, assim, serviços de dublagem. A gente tem atores de voz muito, muito bons. É um mercado que se desenvolveu muito aqui no Brasil também, né? Sim, sim. Ricardo, para a gente já encaminhar para a parte final da nossa entrevista, tem uma pergunta que eu venho fazendo aqui no nosso programa, no Bom de Papo aos convidados, Certo? que é uma pergunta abujanriana, né? Eu admiro alguns entrevistadores, gosto muito de algumas pessoas que construíram esse mercado de entrevistas aí, e o Abu Janra, ele ficou famoso aí, né, com o seu jeito
provocativo de conversar com os convidados, né, com as cutucadas e com a famosa pergunta, né, o que é a vida, Ricardo Juarez? Queria te ouvir. Você como um dublador, como profissional da voz, como ator, como diretor, o que é a vida para você, Ricardo? A vida é poder encher de alegria a vida de outras pessoas, mesmo que essas pessoas desejem o seu mal. Que filosófico, hein, Ricardo Juarez? Muito bem, tá dito, então tá explicado. Amigo, pra gente encerrar, queria te pedir gentilmente aqui uma coletânea de personagens teus aí, faz pra gente aí, pede pro pessoal seguir o canal, faz o que tu quiser aí com os personagens que você gostar mais, pra gente não esquecer dos seus personagens aí. Bom, eu já fiz alguns, eu estou tentando lembrar aqui de outros. Eu já fiz o Tá, já fiz o Johnny Bravo, já fiz o Computador, já fiz o Fuzzy. Estou tentando lembrar de alguns aqui que eu não tenho feito, que eu não tenho feito ainda. Você fez Thundercats também, né? Esse é mais antigo, esse não é da época, não. Eu fiz o Tiger do Thundercats, que é Chara, Lion, rápido, por aqui, né? Que é a minha voz mesmo, né? Fiz o Capitão Átomo também do Liga da Justiça, que é também a minha voz. Will Ferrell, que é um ator que eu adoro dublar. Incrível, né? Acho que já fiz 22 produções dele, que não, isso não é bem assim que você faz, não, é mais aqui, desse jeito, assim, uma coisa mais soltinha. Tem um ator que eu fiz agora, que ele tá no Deadpool, que é o Peter, tá? Ron Deneley. Caramba, deu um branco aqui agora no nome dele. É um nome diferente, Deneley. Eu acho que é Ron Deneley. Estou fugindo aqui. É o Peter, do Deadpool. Uhum. Que é a minha voz também, porque o que acontece é que quando eu vou gravar, eu modulo a voz de uma forma diferente, mas ela não fica tão marcada quanto a voz de personagens de desenho animado, né? O League of Legends tem o Draven, né? Que você faz também. É verdade, tem o Draven do League of Legends. Tem o Zenyatta do Overwatch, que é Sinta Tranquilidade. O narrador do Digimon. Finalmente, os dias escolhidos chegaram a Minas Gerais e comeram muito pão de queijo. Muito bom. Você falou do computador do Coragem também, né? Que ficou muito famoso, né? Computador do Coragem. Eu fiz teste por Coragem. É mesmo? Graças a Deus eu não passei, porque a voz que eu fiz não tinha nada a ver com o personagem. Eu não consegui sacar qual era a voz, o timbre que tinha que ser usado por personagem. Zé Leonardo deu um show fazendo o Coragem. Incrível, né? E eu fazia o computador, que é: o que você quer, seu cachorro idiota? Vá procurar a Muriel. Eu estou ocupado agora, não me enche o saco. Né? O computador era sempre mal-humorado, né? Maravilhoso. Tem algum personagem que você quis muito fazer e acabou não dando certo, Ricardo? Deixa eu pensar aqui. Assim, nesses 33 anos de carreira, eu ainda tenho esperança de fazer alguma coisa para cinema mais live action. Eu já fiz algumas animações, né? Mas eu não fiz ainda nenhum herói, nenhum vilão. Eu fiz algumas coisas esporádicas, né? Mas até o fim da carreira, até eu me aposentar, que ainda faltam alguns anos, eu queria muito ter uma oportunidade para fazer alguma coisa dentro dessa linha de herói, vilão, alguma coisa live action, né, para cinema. Mas vamos ver. Deixa que o universo decida isso. Ricardo, obrigado, viu, pela gentileza de falar com a gente. Espero ter se divertido aí nesse papo bom também. Muito obrigado. Adorei participar. E o meu Instagram, Ricardo Juarez BR. Obrigado por ouvir até aqui. Esse foi o 3º episódio do Bom de Papo, nosso podcast de prosa, de conversa, de histórias e de reflexões. Não deixe de nos seguir no Spotify, no Apple Podcasts e também no Amazon Music. Acompanhe por aqui para não perder os próximos episódios. Um abraço e até as próximas histórias.